Você não tá com dor, não? Ficou meio assim. Tá meio tenso. Ah, tá vendo? Tem que vir praticar bastante. Boa noite para quem está entrando aqui no online. Estou conversando com o pessoal que está fazendo o zazen aqui com a gente. Quando fica um tempo sem praticar, acaba pesando, né? A postura, enfim. O corpo vai se adaptando à medida que a gente vai praticando. Né? É que nem academia, né? Não pode... Se você para, fica tudo... Os músculos ficam todos flácidos. A nossa mente também é assim, não é só o corpo. Bom, então vou aqui falar um pouquinho sobre esse aspecto, né, da nossa prática. Quando a gente está em zazen, né, o que acontece com a nossa mente, né? O que a gente faz, né, na prática do zazen? Geralmente eu escuto muito, né, e é uma coisa que já falamos muitas vezes, mas eu sempre escuto, mas a minha mente não para, ou então, eu não consigo praticar, não consigo, né, porque minha mente é muito agitada. E, na verdade, a nossa mente está fazendo o que ela sabe fazer melhor, né? Produzir pensamentos, produzir, né, conceituações, né, ler percepções. Esse é todo o trabalho da mente, né? A mente está o tempo todo fazendo isso. E então, basicamente, é difícil, né? As pessoas falam, não consigo ficar sem pensar em nada. Mas a nossa prática não é sobre ficar pensando ou não pensando, né? Ou silenciar a mente. Isso é uma outra coisa que a gente escuta bastante, né? Porque eu quero silenciar a mente, eu não consigo silenciar a mente, é difícil. A mente dificilmente vai ser silenciada. Eu até costumava sempre brincar, falar, é bom que ela não seja silenciada, porque se a mente estiver completamente em silêncio, né, é possível que a gente esteja com morte cerebral. E a gente não quer isso. Os pensamentos vão surgir, faz parte, né, da mente, né, que ela esteja produzindo os pensamentos, trazendo memórias. E à medida que a gente vai praticando, quando a gente está em silêncio, né, em zazen, muitos pensamentos vão vir. Né? É claro que a frequência deles, à medida que a gente vai praticando, também vai diminuindo. Mas, ainda assim, eles vão surgir. E Mestre Dogen costumava, né? A gente vê em vários textos, né? Ele dizia que existem vários pensamentos, isso é próprio da mente, mas existe também o momento do não pensar. Né? Então, nem sempre a gente está pensando de fato. Existem intervalos, espaços, né, na mente, que não parece, porque normalmente nossa mente parece que está com os pensamentos um encadeado no outro. E, de fato, né, isso tende a acontecer por conta das inúmeras conexões que um pensamento vai gerando e trazendo outros, e assim vai. É como um texto. E nesse texto a gente tem... imagina que quando a gente está... né, lendo um texto, a gente tem os espaços entre as palavras, a gente tem as vírgulas, né, que são momentos em que a gente, né, tem né, que se completa um raciocínio, alguma coisa, né, uma ideia. Então são como pausas, né? E basicamente a gente não percebe, mas a nossa mente também é assim. É que parece que está tudo muito encadeado, né, numa coisa só, mas na verdade existe, assim como um texto, essas pausas, esses espaços entre as palavras, no caso entre os pensamentos. Né?
O Mestre Dogen então diz que tem esse pensar e tem também o não pensar, que são esses espaços, essas pausas. E que, na verdade, a gente não tem que ficar brigando nem com uma coisa nem com outra. Não se trata disso. Se trata, na verdade, da gente alcançar, olhar, né, compreender o que está além do pensar e do não pensar. O que é que há para além disso? Para além da nossa, né, maneira de ver, de pensar, as conceituações, aquilo que surge na nossa mente quando a gente está em prática. Na verdade, isso pouco importa, né, na hora que a gente está em Zazen. O que a gente precisa é praticar essa concentração profunda, mas não é concentrar-se no que se está pensando. É, na verdade, concentrar-se nos espaços entre o pensamento, vamos dizer assim, entre os pensamentos. Que a gente possa olhar para o que está para além do pensar e do não pensar, portanto. É isso que Mestre Dogen, né, enfatiza. Shikantaza, né, o simplesmente sentar-se, quer dizer isso. Não é, simplesmente sentar-se, então não preciso fazer nada. Não é bem assim, né? A gente precisa, sim, se concentrar. Ficar atentos àquilo que está acontecendo no momento presente. A gente não precisa pensar, não precisa forçar a mente a isso ou aquilo. A gente só precisa manter a nossa mente no aqui e agora, sentindo o que está acontecendo à nossa volta, estando em presença, sentindo o nosso corpo, focando na nossa respiração, que é a nossa âncora, né, para o aqui e agora. Percebemos pela nossa respiração, né, se a gente está mais ansioso, né, que a respiração vem aqui em cima, né, na região torácica. Se a gente está mais tranquilo, né, a gente, né, traz a respiração e mantém a respiração na região abdominal. Todos esses aspectos a gente vai percebendo com a nossa prática. Vai sentindo isso enquanto está fazendo Zazen. E, portanto, não dando atenção aos pensamentos. Eles vão surgir, mas a gente não deve dar atenção. Shunryu Suzuki, né, escreveu aquele Mente Zen, Mente de Principiantes. Ele diz, não sei se é nesse livro ou em outro texto dele, que a gente tem que deixar as portas e as janelas abertas. Que os pensamentos entram e saem livremente, mas que a gente não deve convidá-los para tomar chá. Quer dizer, convidar os pensamentos para tomar chá é começar a desenvolvê-los, né? É ficar querendo pensar aquilo que surgiu. Então é isso que a gente precisa, né, procurar romper, né? Essa necessidade que a gente sente de ficar, né, desenvolvendo os pensamentos. Deixa ali. Surgiu uma ideia, uma memória, um pensamento, o que for, deixa para lá. Não dê atenção. Ele vai embora do mesmo jeito que ele veio. A nossa concentração está para além disso, ou deve estar para além disso. Então, quer dizer, é como se a gente tivesse, né, como observadores, né, da nossa própria mente. É a nossa mente observando ela própria, né? Percebendo, na verdade, todo esse fluxo, esse de pensamentos, o funcionamento dela como um todo, as emoções que os pensamentos, né, suscitam, como o nosso corpo, o nosso organismo reage, mas sem ficar pensando nisso tudo, mas sim apenas constatando, né? Isso existe. Olha, né, quando eu penso isso, né, eu sinto tal coisa. E ponto. Ponto final. Não damos continuidade, né? Não tem porquê da continuidade. E o nosso foco continua, na verdade, naquilo que está além disso. Às vezes, quando a gente consegue de fato se concentrar profundamente, a gente sabe que os pensamentos estão aparecendo ali, mas você não sabe nem dizer exatamente o que é, porque você não está prestando atenção neles, mas está com foco no momento presente, né? Na tua experiência do momento presente, no corpo, né? Nessa mente que
está apenas se observando, percebendo o próprio fluxo, né, de pensamentos, o próprio movimento dela, né? Basicamente, essa é a nossa prática. É isso que nós estamos buscando. Não é esvaziar a mente. Esvaziar a mente não existe, né? Não é silenciar a mente. Quanto mais você tenta não pensar, mais você vai ter pensamentos. A gente não senta em zazen para ficar brigando com o nosso corpo ou com a nossa mente. A gente se senta em zazen apenas para estar ali, em presença, e se concentrando profundamente. Nada além, apenas isso. Esse é o shikantaza, né? O simplesmente sentar-se, que não é simplesmente, mas eu vou sentar aqui, não importa o que aconteça, né? Não vou ficar fazendo nada. É que não é um esforço, não é para forçar nada, mas a única coisa que a gente faz é a mente começou a divagar, porque embarcamos lá em um pensamento. Só trazer a mente de volta, inspirando, expirando, a gente simplesmente fica em presença, voltando a nossa atenção para esse momento, para esse aqui e agora. Não precisa, né, sofrer, não precisa brigar, não precisa se maltratar, reclamando consigo mesmo que não consegue, que não dá conta, que não está fazendo direito. Não tem alguma coisa certa ou errada na prática de zazen. A única coisa que não é adequado é não praticar. Do ponto de vista, né, daqueles que buscam, né, esse caminho, né, como um caminho de prática espiritual, enfim. O nosso mestre Dogen, né, como eu estava dizendo, estava citando ele antes, né, ele também fala disso. A gente pratica sem esperar nada em troca. Tem dia que a nossa mente está mais tranquila, tem dia que ela está mais agitada, tem dia que é o nosso corpo que não está ajudando, né, às vezes tudo isso ao mesmo tempo. Mas a gente não fica brigando, a gente não fica se atacando, né? Não precisa disso. A gente simplesmente está ali, se observando e acolhendo aquilo que vem do jeito que é. E assim como é. Hoje minha mente está mais agitada. É só uma constatação, isso não é necessariamente um problema. Se eu continuar focando na minha respiração, mesmo que eu me desvie mais vezes, né, perca, né, essa concentração, tenha dificuldade de mantê-la, tá tudo bem. Hoje o zazen é assim. Respiramos, continuamos insistindo, não precisa sair, não precisa se irritar, né? Quando a gente começa a brigar com a gente, é porque a gente tem uma expectativa em relação à nossa prática, de como ela deveria ser, por que não é assim, por que é de tal jeito, eu não estou fazendo certo, eu não sirvo para isso. Na verdade, a gente não precisa de nada disso. A gente só precisa estar ali, em presença, com a nossa mente no aqui e agora, assim como o nosso corpo. Nosso corpo não está no passado, nem no futuro. Ele está aqui, agora, sendo. Só isso. Mas a nossa mente não é separada dele. É até difícil quando a gente fica falando a mente, né, ou o corpo, parece que são coisas distintas. Mas a nossa mente habita esse corpo. É parte dele. E o corpo é parte da mente. Quando a gente sente alguma coisa, a gente sente no corpo inteiro. Eu falei, né, da questão da respiração. Quando a gente está ansioso, ou a gente fica ansioso, não é no corpo que isso aparece. Nossa respiração começa a ficar mais ofegante, mais aqui torácica. A gente fica mais agitado. Da mesma maneira, quando a gente controla a nossa respiração, se a gente está num estado assim, a gente não começa a acalmar nossa mente. Não é um exercício, né, que muita gente, né, que sofre de ansiedade usa justamente para se acalmar, observar a respiração, porque não está separado. A gente tende a ver como separado, né, porque na nossa
né, aqui no Ocidente, né, tem essa coisa dessa separação que é, né, irreal para o budismo, né? Ela não existe de fato. Então esse é o sentido, né? A gente está ali, né, simplesmente sendo. Não precisa brigar, não precisa, né, se atacar. A gente só precisa estar ali, né, em presença, em concentração profunda nessa presença. Basicamente essa é a nossa prática. Brigar, reclamar, dizer eu não consigo, não dá, é só um jeito da nossa mente enganar a gente para a gente sair dessa prática, porque, lógico, no primeiro momento ela não está acostumada, ela não é, né, a gente está, na verdade, treinando a nossa mente. Eu estava brincando agora, né, no começo aqui, que é como quando a gente faz academia. Se você vai sempre, a sua musculatura tende a ficar, né, mais, vai crescendo, vai ficando mais firme, enfim. Mas se você parar, ela vai, né, ficar flácida de novo. Vai ter que levar um tempo para começar de novo, para ter de novo esse tônus muscular, etc. A nossa prática é a mesma coisa, para o corpo e para a mente. Quando a gente para de praticar, é como se a nossa mente ficasse flácida, né? A gente vai sentir mais dificuldade tanto no corpo quanto na mente. A gente vive em momentos de muitos estímulos, né? Muita coisa, né? E principalmente nesse contexto, né, das redes sociais e tudo, um monte de coisa, né? Estamos vendo um monte de coisa ao mesmo tempo, é tudo muito rápido, e a gente vai acostumando mal a nossa mente a querer também esse tipo de interação com o resto das coisas. Imagina, para quem está muito habituado, né, muito acostumado com uma mente tão agitada, realmente se sentar por, sei lá, 10 minutos que seja, é um castigo. Mas a nossa prática não é para ser um castigo, é justamente para a gente treinar essa mente a desacelerar. A também perceber que pode ser mais calma, mais tranquila, mais silenciosa. Que isso pode trazer, né, benefícios para nós. E que isso, né, o maior deles é fazer com que a gente acesse, né, a nossa verdadeira natureza, né? Que a gente consiga, né, pela prática, o despertar. Eu estava citando, né, Mestre Dogen, a gente não espera nada da prática. A gente não deve esperar nada da prática. Né? Eu pratico para despertar. Não. Isso é acrescentar mais uma coisa para a mente. A gente simplesmente pratica, porque quando a gente está sentado em Zazen, a gente já está sendo Buda. Não precisamos, né, de colocar nada além. É claro que há um desejo, uma vontade, né, pela verdade, né, como diz o Mestre Dogen, né, por aquilo que né, pelo Dharma, né, pelos ensinamentos, né, de Buda. Mas a gente, né, e é isso que de certa forma nos move, né, a praticar, buscar a prática e tal. Mas a gente não deve ficar preso nisso, nessa nossa vontade. Ela é útil para nos fazer buscar a prática, mas ela se torna inútil se a gente ficar preocupado com isso durante a prática. Se a gente ficar querendo. A nossa prática é para não querer nada. Na verdade, a nossa prática, né, do ponto de vista da sociedade, né, em que vivemos, esse mundo que nós vivemos, que a gente sempre precisa de coisas, tem que ter, né, é uma prática, né, que vai na contramão disso tudo. A gente não precisa de nada, a única coisa que a gente precisa é de determinação para continuar fazendo. Porque tudo vai ser contra. O tempo, as nossas atividades, nós mesmos, na verdade, que estamos sendo contra, né? É a nossa mente. Hoje eu não posso porque eu tenho não sei o quê. Não, você pode. É só fazer. Mas não vai dar tempo, eu estou atrasado. Bom, né? Então se organiza melhor para poder sempre dar tempo de fazer. Mas é difícil, o horário, o lugar, não sei o quê. Faça onde for possível, da forma que for possível. Quer dizer, tudo isso a gente pode ajustar. Mas a nossa mente vai o tempo todo dizer, não, isso é chato, não, isso cansa, não, isso é incômodo. Porque a gente não está acostumado.
Mas quando a gente vai, né, usando o exemplo da academia, quando você vai para a academia, né, pela primeira vez ou depois de muito tempo, você sai de lá com dor em toda a musculatura, não é? Fica tudo doendo. E por que isso? Porque não está acostumado, porque é um incômodo. O que faz você voltar no dia seguinte? Né? A gente pode não querer, né? Nossa, está tudo dolorido, não vou mais, não quero e tal. Porque você tem uma expectativa de que se você continuar, se você se esforçar, essa dor vai passar e você vai conseguir aquele corpo, enfim, que você imagina, né, que é legal para você. Bom, por que com a nossa mente é diferente? Não é que é para a gente esperar a mente ideal. Não existe a mente ideal. A gente só precisa estar em contato com a mente que nós temos, conhecendo ela do jeito que ela é. E, à medida que a gente só faz isso, sentadinhos, simplesmente sentados, a gente vai percebendo que ela própria vai se transformando. Porque a nossa prática é uma prática de tranquilidade, mas ela não é uma prática passiva. A atividade, no caso, é manter a postura, manter a nossa concentração, a nossa respiração, isso tudo. E isso é preciso querer. Ninguém pode forçar ninguém a fazer isso. Cada um busca, né, esse caminho. A gente, né, nós monges, professores, enfim, estamos aqui para facilitar, para ajudar, para orientar, mas cada um tem que querer. Né? É como o professor na academia, ele não vai fazer o exercício por você. Ele não vai, só por ele estar ali, ele não tem como fazer seus músculos crescerem. Porque ele pode te passar um monte de exercícios, vários deles às vezes bem chatos, difíceis de fazer, mas que são necessários para aquilo que você, né, está buscando. Não tem atalho. Mas a gente pode fazer isso de maneira mais leve, mais tranquila. Apenas aceitando a sua mente como ela é naquele momento. E à medida que você vai praticando e vai insistindo, isso tudo vai se transformar. Porque nada é fixo, nada é permanente. A nossa mente muda o tempo todo. Ela tem uma plasticidade incrível. Então a gente pode se beneficiar disso, né? Treinando ela para, né, ficar mais silenciosa, né, mais atenta ao que está acontecendo no momento presente, a estar em presença. Né? Esse é o sentido, né, dessa prática. Então, vamos praticar, vamos treinar, então, essa nossa mente, para ela ficar um pouco mais tranquila, mais leve, mais serena. Deixa eu ver quem é que entrou aqui. A Joana San está aqui. Olá, Joana San, obrigado por ter vindo. O Ney Passaretti também está aqui. Muito obrigado, Ney, por ter vindo também. Armando Oliveira também, muito obrigado por estar aqui com a gente. Liliana San também. O Armando mandou um boa noite aqui, muito obrigado. A Liliana San também mandou boa noite. E um gachô. Muito obrigado, Liliana San. O Ney também mandou um boa noite, muito obrigado, caríssimo. A Diri-san também está aqui com a gente, muito obrigado. Ela também mandou um boa noite para mim, para todo mundo. A Liliana-san, não, já falei. O Fábio também está aqui. Eu não sei falar o sobrenome do seu Fábio, mas muito obrigado por estar aqui também. Gil Rizzi também entrou, muito obrigado. O Fábio também disse, boa noite, Sensei. Queria agradecer ao senhor pela dedicação. Estou adorando suas lives e os programas de rádio no YouTube. A Rádio Zamai. Acordo todos os dias, 4 da manhã, e preparo meu dia ouvindo o senhor. Grato. Eu é que agradeço, né? Muito obrigado, né, por estar, né, por ouvir, por acompanhar. E muito obrigado pela sua prática. O Rafa, psicologia, também entrou. Olá, Rafa, muito obrigado.
O Armando mandou um obrigado aqui também, um gachô, e a Joana também disse ótimas explicações, Sensei, muito obrigado, né, Joana-san, pela sua prática. E também entrou a Paula Dias. Como vai, caríssima? Quanto tempo? Bom vê-la por aqui. Já estamos encerrando, mas depois, né, vocês assistam aí. Muitíssimo obrigado, cuidem-se bem e até a próxima.